Então vamos lá, vamos fazer um resumão da parte aí de mecânica básica. Então essa parte de mecânica, o curso completo dela é de 3 horas, mas na hora da prova cai só 2 questõezinhas. Mecânica, o pessoal assusta um pouquinho, mas ela é muito objetiva. Ela pergunta, isso faz isso, pronto. Isso faz parte desse sistema, pronto. Então ela gera-se um pouquinho da decoreba, exige um pouquinho da decoreba, mas é uma matéria que você não precisa ficar interpretando do que tá falando. Ela é muito objetiva. Então por isso que eu acho ela uma matéria muito boa, porque são 2 pontos que vocês vão ganhar aí se vocês decorar tudo, tá? Então vamos lá. Na parte de mecânica, para que a gente faz esse curso? Não é para ninguém virar um mecânico da vida aí não. Esse curso é só para você não ser enganado. No caso aí, você tá vendo que o problema tá aqui, ó, na roda esquerda do veículo. Você tá escutando o barulho ali. Quando você manuseia o veículo todo dia, você sabe quando ele tá bom, quando ele não tá. Então você tem experiência com ele. Então você tá vendo que o problema tá ali. O mecânico tá falando que tá lá na roda de trás. Você tá vendo que ele tá te enganando. E tem muito disso, tem, claro, exceção, viu? Não tô generalizando nada, assim, mas para não ser enganado e para vocês fazerem aquelas manutenções básicas no veículo. Porque quando precisa mesmo dar um problema, a gente corre no mecânico mesmo. E ele que soluciona. E agora, quando a gente fala óleo, água, pneu, isso mesmo a gente mesmo vê o que precisa ou não fazer no nosso veículo. Tá? Gente, eu já sou baixa, meu banco é mais baixo ainda. E esse aqui não aumenta mais não, petitica. Tá gravando? Tô crescendo. Vai, tá gravando. Ainda vou crescer um pouquinho, né? Então a gente quando chega no 4.0, falta muito ainda para eu crescer. Né? O povo fala que cresce até 18, 21, tô no 4.0 ainda, então tem muito. Então vamos lá. O primeiro instrumento que a gente vai ver é o painel. O painel, o que é necessário, o que é obrigatório ter, tem em todos. Pode ser um veículo comum, um veículo popular, aqueles veículos cheios de ric-foc lá, aqueles veículos, né, extremamente, né, caros, aí vai ter a mesma coisa. As principais funções, sim. Então, o painel serve para quê? Ele vai mostrar as reais condições do veículo. Painel, reais condições do veículo. Pergunta em prova? Sim, pergunta em prova. Se tiver uma luzinha piscando no painel, tá acontecendo o quê? Alguma anormalidade, tem alguma coisa errada no meu veículo? O painel é o que mesmo? O painel do veículo, ele serve para mostrar as reais condições, tá? Então, as reais condições, piscou uma luzinha, tá acontecendo alguma anormalidade. Agora, esse ano, tá piscando uma luzinha comum, toda hora tá piscando, luzinha lá do combustível, toda hora tá na reserva. E essa luz tá piscando sem parar. Né? Tá aumentando. Só aumentando. Então o negócio tá feio. Você põe lá 20 reais, o ponteiro nem respira, nem faz isso. Capaz de esguichar o álcool. Praticamente você já coloca, já sube de volta. É desse jeito aí. Então vamos ver quais são os componentes aí desse painel. Velocímetro. O que ele marca? Ele parece um reloginho. Marca a velocidade. Ele registra alguma coisa? Não, ele só marca. Então, se eu tô lá em 80 km por hora, ele vai marcar. Reduzir para 60, ele me mostra. Eu aumentei a velocidade, fui a 100 km por hora, ele vai mostrar o que a gente está fazendo ali, ó, o que a gente está trafegando na velocidade que a gente está andando. Odômetro. O que o odômetro marca? Os quilômetros que percorre o veículo. Muito bem, é os quilômetros, é a quilometragem. Tem o odômetro parcial e o total. O parcial permite a gente zerar. Geralmente as pessoas zeram quando? Quando você troca o óleo do veículo, quando você tem um veículo que é flex, aí você enche o tanque de gasolina, ou enche o tanque de álcool e vai lá e vê quanto que tá fazendo né? Como é que teu veículo tá rendendo, rende mais com gasolina, rende mais com álcool. Vou viajar a primeira vez para determinado local, quero saber quantos quilômetros que eu vou percorrer nessa viagem. Zero aqui Machado, vou até no lugar e vejo quantos quilômetros eu percorri. Então o pessoal zera nessas partes aí. Agora, o odômetro total, ele está acompanhando esse veículo desde que ele saiu zero da fábrica. Aí tá com você,
Tá 120 mil quilômetros rodado e ele vai marcar, continuar marcando. Saiu 0, tá até hoje com você. Outro componente que tem lá, manômetro. O que o manômetro marca? Pressão do óleo. Pressão do óleo do motor. Qual é o óleo que a gente coloca no interior do veículo, do motor? Que óleo que é? É o óleo diesel? É o óleo Singer? É o óleo lubrificante. É o óleo lubrificante. Termômetro. Todo e qualquer termômetro marca o quê? Temperatura. Mas esse termômetro marca a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Essa água que circula lá no motor do veículo, ela sai fervendo e passa pelo sistema de arrefecimento e ela volta geladinha? Não, ela volta na temperatura ideal para o veículo. Outra coisa que tem lá no nosso painel, voltímetro ou amperímetro, o que ele marca? A tensão da corrente do sistema elétrico. Muito bem. Resumindo isso daí, ele marca carga e descarga da bateria. Carga e descarga da bateria. Tacômetro ou contagiro marca o quê? Rotação do motor por minuto. Muito bem, então é o RPM, as rotações por minuto que o veículo faz. Então vamos lá, velocímetro marca velocidade, odômetro, Depende. quilometragem. Mas eles marcam quilometragem. Oi? O total é desde a fabricação. Isso. E o parcial quando a gente zera, um exemplo de uma viagem, troca de óleo. Manômetro marca A pressão do óleo. pressão do óleo. Termômetro, Temperatura da água. temperatura da água. Voltímetro, É a carga e descarga da bateria. carga e descarga da bateria. E o tacômetro contagiro? As rotações por minuto. O motor é uma máquina térmica que transforma combustível numa energia mecânica. O motor mais fabricado no mundo é o motor térmico, mais usado, água. Mas ele funciona a água? Antes fosse, né? Ele é refrigerado a água. Então, qual é o motor mais fabricado no mundo? Térmico. Lembra da garrafa de café? Térmico. Mais usado, água. E o motor, ele trabalha em 4 tempos. Quais são os 4 tempos? Admissão, compressão, explosão e escape. Admissão, compressão, explosão e escape. Esses 4 tempos junto é o ciclo de Otto. Os 4 tempos é chamado de ciclo de Otto e cai na prova, tá? Admissão, Mas compressão. tem no livrinho ou não? O ciclo de Otto não. Ciclo de? Otto. Então, esse ciclo de Otto é o quê? Admissão, compressão, explosão e escape. Tá falando aí, ó, nos tempos do motor. Tá lá, o motor funciona em ciclos e cada ciclo tem cada tempo. 4 tempos. Cada ciclo é um ciclo de Otto, certo? Admissão, compressão, explosão e escape. Agora tem que ficar olhando dos dois livros. Compressão. Admissão, compressão, explosão e escape. Sistema, agora que a gente vai ver, deixa eu ver aqui. Primeiro a gente vai ver que o nosso motor, ele tem partes fixas e móveis. As partes fixas do motor é o bloco, que é a peça mais pesada do veículo. Ele também tem o cabeçote, que é onde ocorre a explosão. Temos o cárter, que é o reservatório de óleo. E tem também os mancais fixos e as juntas de vedação. Nas últimas provas, perguntou sobre os mancais fixos. E não perguntava isso antes. Então, perguntou os mancais fixos, a função dele é prender a árvore de manivela ao bloco. Então, os mancais fixos, função dele, prender a árvore de manivela ao bloco. No livro de vocês dois, está na página 104. Aí mostra aí, ó. 104, tá vendo as peças fixas do motor? Cabeçote, bloco, cárter, cilindro, mancais fixos e juntas de vedação. Então, o mancais fixos está caindo nas últimas provas, tá? Tem a função de prender a árvore de manivela ou eixo virabrequim ao bloco. E da tua parte está no 140.
tá? No teu livro aí. Peças móveis do veículo, do motor do veículo. É a biela, o êmbolo ou pistão, a árvore de manivela ou eixo de virabrequim e o volante do motor. Aí tem uma pergunta lá na provinha do Detran. Quantos volantes tem o veículo? 2. É o volante do motor e o volante da direção. Então são 2 volantes, pegadinha da prova. Primeiro sistema aí, ó, que a gente vai ver é o sistema de alimentação. O sistema de alimentação tem como função principal fornecer a mistura ar-combustível para fazer o veículo funcionar. E aparece aí mistura rica e mistura pobre. O que é uma mistura rica? É quando tem mais combustível, menos ar. O que é uma mistura pobre? Mais ar, menos combustível. Para o veículo, qual é a melhor mistura? Nem a rica, nem a pobre. Vai aparecer na prova como a ideal ou ótima. É a ideal ou ótima, que é a melhor mistura. Nesse sistema, que é o sistema de alimentação, apareceu aí o carburador. Hoje em dia, o carburador foi substituído. Por quê? Pelo que mesmo? Injeção elétrica. Injeção eletrônica. Então, ele foi substituído nos anos 90 pela injeção eletrônica. Por que substituiu? Porque o carburador tinha um defeito comum. Qual que era o defeito principal dele? O entupimento. Defeito comum do carburador? Entupimento. Mesmo que o carburador já é coisa lá do passado, ainda cai na prova do Detran. Então, esse defeito dele também cai. O carburador fazia o quê? Ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa que fazia o veículo funcionar. Mas por conta de ter muita sujeira, causava entupimento, então nos anos 90 ele foi substituído pela injeção eletrônica. Sistema de arrefecimento, próximo sistema que a gente vai ver. O sistema de arrefecimento, ele se divide em 2, água ou ar. Então o veículo ele pode ser arrefecido por água ou por ar. Mais usado no mundo é o arrefecimento a água, menos usado, ar. Então, no sistema de arrefecimento, a água, ele é composto de bomba d'água, radiador, válvula termostática, mangueiras superiores, mangueiras inferiores. Se o meu veículo, ele é arrefecido, ou ele é refrigerado a água, o que a gente não pode deixar faltar no veículo? A água. E se, por exemplo, você está lá no veículo e começa a ferver, tem como a gente completar com o motor quente? Não. Se você abrir aquilo ali, ó, a água vem, pode causar um acidente grave na pessoa, porque essa água pula no rosto da pessoa. Então, não pode. Então, o certo seria o quê? Começou a ferver, você encosta num local seguro, estaciona num local seguro, espera esfriar e completa. Então, antes da gente sair com o veículo, colocar ele em funcionamento, observe essas coisas, certo? Às vezes nunca precisou trocar, mas vai saber que naquele dia precisa. Então, às vezes, não é que você não... eu tinha completado a água, mas aí estava furado alguma coisa, vazou, a tampinha ficou aberta e pode a água ter evaporado, ter sumido lá. Então, observe essas coisas antes de colocar o veículo em funcionamento, tá? Agora, quando fala do sistema de arrefecimento a ar, ele é formado de hélice, polia e correia. Lembra da hélice do ventilador, tá? Mas ele é menos usado no mundo. Sistema de lubrificação. Ele é responsável por lubrificar as peças, evitando o atrito, o desgaste prematuro e o superaquecimento dessas peças. Então, aí, uma perguntinha que está caindo nos simulados de vocês e provavelmente vai para a prova também. Fala assim, ó, qual é o sistema que controla a temperatura? Qual? Qual que controla a temperatura? Arrefecimento, o sistema que controla a temperatura. Arrefecimento. Quais são? Arrefecimento e lubrificação. Por que a lubrificação entra? Porque ele evita o atrito. Então, imagina ferro com ferro, ferro com ferro batendo em alta velocidade sem parar o dia todo. Solta até faísca, fogo. Então, vem com essa lubrificação, com esse óleo para evitar isso.
Então, se perguntar na prova do Detran, qual sistema, qual controla a temperatura? Arrefecimento e lubrificação. Arrefecimento. Quais? Arrefecimento e lubrificação. Quando eu vou fazer, eu vou dar uma inspeção no meu veículo e vou observar o nível de óleo, eu observo o nível, eu tenho que estar com o meu veículo que jeito? Em local plano, reto, com o motor como? Frio. É de manhãzinha? Pode ser. Não. Não, que o corpo gelado. É sempre com motor frio. E se você viajou a noite inteira? Então não é de manhã. É com motor frio, desligado há pelo menos 10 minutos. Certo? Local plano com motor frio. E a troca desse óleo? A gente faz de 3 em 3, de 5 em 5, 8 em 8. Que jeito que a gente troca o óleo? É conforme o fabricante. Conforme o fabricante. Próximo sistema que a gente vai ver é o sistema de transmissão. Esse sistema tem como função principal transmitir força do motor para as rodas. Ele é composto de embreagem, caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e semi-árvore. Na prova do Detran, os componentes que perguntam sobre o sistema de transmissão, eles perguntam sobre a embreagem e diferencial. Embreagem, a função dela é o quê? Ela isola o funcionamento do motor do veículo para a gente acoplar e desacoplar marchas. Então, a embreagem isola o motor do veículo para a gente acoplar e desacoplar marchas. Função do diferencial, vem da palavra diferente. Ele faz com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Essas duas aí perguntam. E também tem uma perguntinha que fala assim, ó. O que é debrear? Pisar na embreagem. Debrear, pisar na embreagem. Sistema de, deixa eu ver, suspensão. O sistema de suspensão tem como função principal absorver impactos. O sistema absorve impactos. E ele é composto por molas e amortecedores. Mas aí mais uma diquinha da prova. Tem prova que pergunta qual é a função do sistema de suspensão, é absorver impactos. Mas se perguntar na prova qual é a função da mola, e tem como resposta também absorver impactos. Não é isso. A mola tem a função principal de sustentar o veículo. Então presta atenção se na prova está perguntando do sistema ou se está perguntando da mola. Perguntou qual é a função do sistema de suspensão. O que ele faz? Absorver impactos. Perguntou qual é a função da mola. Manter o carro suspenso. Muito bem, ele vai sustentar o veículo, tá? Então tem diferença e vai ter as duas opções de resposta, tá? Então toma cuidado lá na perguntinha. Sistema de direção. Esse sistema, a função dele principal é dar movimento para as rodas dianteiras, fazendo com que elas virem para a esquerda e para a direita. Aí vai aparecer o nosso segundo volante, que é o volante da direção. Então tem o volante da direção, coluna da direção, caixa da direção, barra da direção e terminais. Faz parte desse sistema. E aí pode aparecer sobre a direção do meu veículo, tá balançando, trepidando. O que eu preciso fazer com o meu veículo? Alinhar. Balancear. Balancear. Tá, ó, balançando. Vem de balanceamento. Se eu deixo ele numa linha reta e ela tá puxando para um lado ou para o outro, aí eu preciso fazer alinhamento. Esse tipo de manutenção eu faço lá na minha casa, na garagem? Não. Óleo eu posso olhar. Nível de água eu posso olhar. Mas isso aí eu tenho que procurar um especialista, tá? Sistema de freios. O sistema de freios, freio tem função. Tem uma perguntinha na prova que fala qual que é a função do freio. Ele vai reduzir velocidade e parar o veículo. Essa é a função dele, tem no simulado uma pergunta assim. E o freio mais antigo que existe é o freio de mão. O freio de mão, ele é chamado freio de mão, freio mecânico ou freio de estacionamento. Ele atua em qual roda? Nas rodas de trás. E o freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço, atua nas quatro rodas. O freio de mão
nas traseiras. O freio que a gente pisa com o pé nas 4 rodas. O freio que a gente usa em veículos de pequeno porte é o freio hidráulico. E o freio que a gente usa nos veículos de grande porte é o freio a ar. E tem uma perguntinha na provinha do Detran que fala: o que é fazer sangria no sistema de freio? O que é isso? Sangria, se eu vou falar, é tirar. Retirar bolhas de ar do sistema de freio. Tá? Então, fazer sangria no sistema de freio é retirar as bolhas de ar. E se perguntar na provinha do Detran, qual é o freio mais eficaz? Qual que é o melhor freio? É o ABS. O que ele evita? O travamento de rodas. E tem uma pergunta que fala assim, ó, o que faz? O que causa a perca de um freio? O que acontece? Desgaste da pastilha, lonas, né, gastas, falta de fluido ou vazamento de óleo fluido do freio. Aí causa a perca do freio e é uma consequência gravíssima aí para acidente. Então tá lá o freio, você tá vendo que tá falhando, tá faltando alguma coisa, tá pisando, tá bombeando e o freio não tá pegando, procure imediatamente uma oficina mecânica. Isso daí causa um acidente gravíssimo, tá? Sistema elétrico. O sistema elétrico, a função dele é mandar eletricidade para todos os lugares que precisa. E ele é responsável por toda a comunicação luminosa do veículo. Ele é formado por bateria. Qual é a função da bateria? Da energia? Armazenar energia. Toda e qualquer bateria armazena energia. Bobina. A bobina transforma baixa tensão em alta voltagem. Bobina, baixa tensão em alta voltagem. Velas. Em sistema elétrico não produz faísca. Então as velas produzem centelhas. Velas produzem centelhas. Função aí do distribuidor. Todo distribuidor distribui. Se é o sistema elétrico, distribui energia para onde precisa. Alternador. O que o alternador faz? Gera energia para o veículo. Em veículos não tem gerador. Gerador só tem em hospital, fábrica, clínicas. No veículo chama alternador. A função é a mesma, mas o nome é diferente. Alternador gera energia para o veículo. E por esse sistema, ele é responsável também por toda a comunicação luminosa, faróis, setas, luzes de posição. Toda vez que está farol queimado, seta queimada, qualquer tipo de falta desses equipamentos, é infração de natureza grave. E tem como medida administrativa a retenção do veículo, certo? Sistema de escapamento ou sistema de escape, descarga. A função principal desse sistema é eliminar os gases produzidos pelo veículo e também ele é responsável por abafar o ruído do funcionamento do veículo. Esse sistema ele é composto por tubo coletor, catalisador, tubulações e silenciador. Tem uma pergunta na prova. Retirar o silenciador do veículo é infração de natureza grave. Catalisador. O catalisador a gente vê aqui na matéria de mecânica e a gente vê também lá no meio ambiente. O catalisador, ele não é um filtro, mas ele funciona como se fosse um. Por quê? Ele transforma gases ruins, gases nocivos em gases bons. Então, o catalisador é um transformador de gases. Transforma gases ruins em gases bons. Carroçaria. Essa parte do veículo é formada por chassis e monobloco. O chassis é a peça mais o que do veículo? Mais dura, mais rígida. É o esqueleto do veículo. E é lá no chassi onde a gente encontra também a numeração, a identificação interna do veículo. É no chassi e nos vidros, tá? E o monobloco é aquela estrutura que vai constituir através da carroçaria. Pneus. O pneu tem função, ele não tá lá só para rodar não. Então qual é a função de um pneu? Ele vai frear
impulsionar e manter a dirigibilidade do veículo. Para isso, o pneu tem que estar em boas condições de funcionamento, boas condições de uso. O pneu a gente observa os sulcos, né, o limite de segurança dele, e a gente também observa a calibragem. Então vamos lá. Qual é o limite de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso ele já é um pneu careca. Se o pneu tá careca, ele tá liso, ele vai frear conforme precisa? Não, ele vai se arrastar, ele derrapa. Porque o que faz o pneu frear é aqueles desenhinhos que gruda no chão. E calibragem também deve ser observada. Um pneu que está murcho, com baixa calibragem, desgasta prematuramente as bandas do pneu. Quando ele está muito cheio, super calibrado, o desgaste vem no centro. E tem um agravante. Quando está muito cheio, é perigoso estourar. Então, a gente observa sempre os limites de segurança e a calibragem. Mas eu tenho lá meu carrinho. Eu devo observar só os 4 pneus que estão no meu veículo? Não. Qual outro que eu observo? O step. O step tem que estar em melhores condições ainda, porque se você precisar, ele tem que estar em boas condições para você usar, né? Rodízio do pneu deveria ser feito semanalmente. Ninguém faz isso, mas deveria, para que ele pudesse gastar por igual, né? Então deveria ser feito semanalmente o rodízio dos pneus. Próximo componente do nosso veículo, aparece aí o extintor de incêndio. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde 2015 tirou essa obrigatoriedade, então hoje em dia ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e inflamáveis. Grande porte e inflamáveis. O extintor mais usado é o extintor ABC. Ele deve ser armazenado aonde? Lá no porta-mala? Não, local de livre e fácil acesso. O extintor sempre deve ser usado na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. O prazo de validade do extintor, 5 anos. Do pó do extintor, 5 anos. Capacete de segurança, tem prazo de validade? Sim. Tem, conforme o fabricante. Então vai ter um selinho dentro do capacete mostrando a data de validade. O capacete tem que estar preso certinho aqui na jugular para ele exercer a função dele. O capacete tem que ser usado sempre com viseira ou óculos de proteção. A viseira levantada é infração de natureza leve. A viseira estando quebrada, arranhada ou trincada, ela é infração de natureza grave. Correntes das motocicletas. A corrente da motocicleta, ela tem que estar esticada até o último? Não, porque senão ela pode arrebentar, quebrar. Se ela tiver frouxa, pode? Não, porque senão ela sai, escapa, pode causar um acidente. Então a corrente sempre tem que ter o quê? Folgas, certo? Tem que ter uma folga na corrente. Bom, eu acho que eu falei tudo. Mas aí se eu for lembrando mais alguma coisa, eu vou falando. Então vamos falar só um pouquinho sobre a parte do meio ambiente, que é uma parte bem pequenininha também, e para a gente completar o videozinho aqui. O meio ambiente, o que vem a ser o meio ambiente? Tudo que relaciona nós e a natureza é o meio ambiente. Quando a gente destrói o meio ambiente, quem paga a conta mesmo? A gente mesmo. O nosso planeta está saturado de tanta poluição. Então, nós seres humanos produzimos muitas poluições. O veículo, que é a nossa matéria, produz a poluição atmosfera, a poluição das vias e a poluição sonora. Mas poluição tem um monte, tem radioativa, tem da água, tem das vias, tem tudo quanto é jeito de poluição. Mas os veículos produzem a poluição atmosfera, a poluição sonora e a poluição das vias. O que vem a ser então poluição? Tudo que altera o meio ambiente constitui poluição. Nós temos aí agentes poluidores fixos e móveis. Os agentes poluidores fixos, então, é a poluição vinda do quê?
Fábricas, carvoarias, fornos, indústrias, que vão eliminando em grande quantidade de fumaça aí no meio ambiente. Agora, se perguntar dos agentes poluidores móveis, quem são? Os automóveis. Qualquer automóvel? Não. Então, são os veículos automotores de combustíveis fósseis. Uma bicicleta não polui, né? Um carro de mão não polui, um carro de tração animal também não polui. Então, são os carros ou os veículos automotores de combustíveis fósseis. Se perguntar na provinha do Detran, quais são os órgãos ambientais? Nós temos o IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA, o FEAM, a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Mas existe apenas um programa de controle ambiental. Qual é o nome dele? É o PROCONV, o PROCONV. O PROCONV é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Ele foi criado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O único programa, PROCONV. E ele foi criado por quem? Não. Pelo CONAMA. Esse programa, qual é a função dele? Ele tem incentivado as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos, porque a poluição não vai acabar do dia para a noite. Essas indústrias, então, por sua vez, ela tem feito o quê? Elas têm desenvolvido alguns equipamentos antipoluentes. Um deles é o canister. O canister aparece em prova. O canister tem a função principal de absorver os vapores do combustível. Ele fica instalado lá na saída do tanque. Canister absorve os vapores do combustível. Próximo componente é o catalisador, que não é um filtro, mas ele é um transformador de gases. Transforma gases nocivos em inofensivos. Sonda lambda. A função principal dela é medir a concentração de oxigênio que sai pelos gases produzidos pelo escapamento do veículo. A injeção eletrônica foi quem substituiu o carburador. A injeção eletrônica, ela substituiu o carburador, ela diminuiu a emissão de poluentes e ela também agrega mais eficiência para o sistema de alimentação. Combustíveis. Nós temos 4 tipos de combustíveis. A gente tem o combustível que é o diesel. O diesel é um combustível fóssil derivado do petróleo. Ele é o combustível que mais polui. A queima do diesel solta o que no meio ambiente? Fumaça preta. Diesel elimina fumaça preta, então ele é o que mais polui. Abaixo dele vem a gasolina, que é também um combustível fóssil derivado do petróleo. Depois dela, o etanol. O etanol aqui no Brasil é extraído de quais matérias? Da cana-de-açúcar, também tem a batata doce, a beterraba, a mandioca.